Olá, para você que nos acompanha, bem-vindo a mais um episódio do podcast Abstract, na série sobre o Setembro Cidadão. Hoje recebemos o Sr. Baldo para falar sobre um tema muito relevante, mas pouco conhecido, arqueologia indígena. Bom dia, Sr. Baldo. Bom dia. Desejamos as boas-vindas ao senhor e gostaríamos que o senhor falasse um pouco mais sobre si mesmo. Olha, me sinto em casa aqui na Unidav, pois sou formado em História, né? Aqui nessa universidade tão destacada aqui no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Pois bem, a arqueologia é algo que penso que é inerente ao ser humano. Porém, nós temos que trabalhar isso. O policial Baldo, que eu sou policial civil já há 35 anos e trabalho na Delegacia de Polícia de Laurentino, né? Sempre na mesma delegacia, com o nosso povo amado aqui do Alto Vale do Itajaí. É formado em pedagogia, em normal superior, em história, formado também em criminologia e também no curso de investigação policial pela Academia de Polícia Civil de Santa Catarina. A Polícia Civil me abriu as portas de todas as comunidades, de todas as casas do Alto Vale do Itajaí, pela amizade que a nossa polícia possui com a sociedade em si. Isso me possibilitou também resgatar muito daquilo que estava jogado nos fundos dos ranchos, nos porões, no fundo das gavetas, e nós percebemos o potencial histórico que tinha essas peças líticas. O que é o instrumento lítico? São peças forjadas nas pedras, principalmente nas pedras de sílex, as pontas de flecha e lança, e nas pedras de arenito, as mãos de pilão, os soquetes e todos. Por isso que nós resolvemos agregar tudo isso num grande acervo e disponibilizar para a comunidade do Alto Vale do Itajaí e, nesse interim, a comunidade acadêmica também aqui da Unidav. Mas conta para nós como surgiu exatamente o interesse pela arqueologia. Exatamente. Percebemos, numa das nossas incursões, uma ponta, uma pedra diferente em meio a uma lavoura. Recolhendo aquele instrumento, limpando ele, nós descobrimos que aquilo era realmente um instrumento histórico, que havia pertencido a povos originários do Alto Vale do Itajaí. Dessa forma, fomos juntando esse acervo para que as gerações futuras, as nossas do presente e as gerações futuras, tenham realmente um grande acervo para fazer as suas pesquisas e, incrivelmente, para também repassar esse conhecimento. E nesse trabalho de arqueologia, quais são os principais desafios que o senhor identifica? O desafio principal, eu acho que é você levantar da cama de manhã para ir fazer essas incursões. Porque é nas cidades que estão os grandes sítios arqueológicos, não é lá na beira do Peral. Estão nas margens dos rios, nas terras planas, nas lavouras, é ali que está. Basta você ter o ímpeto, a vontade de fazer essas incursões. Grandes incursões nós fizemos na nossa própria comunidade, porque a nossa própria história está inserida na nossa comunidade. Nós não precisamos buscar arqueologia egípcia na nossa região, nem arqueologia asiática, nem europeia. Nós temos os nossos próprios instrumentos e a nossa própria história aqui no Alto Vale do Itajaí. Então, o maior desafio é você mesmo desenvolver essa vontade, porque não é necessário investimento, não é necessário você se deslocar para grandes viagens, está na tua própria comunidade e o desafio maior é você realmente ter o gosto pela arqueologia. Bom, e o senhor disse que é formado em História, né, e desempenha esse trabalho muito relevante na arqueologia, especificamente na arqueologia indígena. Qual é o papel do historiador nessa relação com o trabalho arqueológico? É um papel muito importante, porque ele se destaca no registro da história. A cada instrumento catalogado que você tem, você consegue reconstruir
a dinâmica do meio ambiente e a dinâmica das aldeias, a alimentação, o que eles utilizavam para a manutenção das suas famílias, das suas etnias. Eles estavam perfeitamente entrosados com a paisagem, com o meio ambiente em si. Isso com os recursos hídricos, isso com também a caça, a pesca, a coleta, a agricultura, porque eles eram ágrafos, eles não escreviam. Por isso que é o papel importante do historiador com relação à arqueologia, porque é desta forma que ele vai conseguir reconstituir a história dos povos originários do Alto Vale do Itajaí. Muito bem. É um trabalho realmente mais desafiador, né? Se a gente considerar em relação ao que é os povos ágrafos em relação aos povos que escrevem, né? Que são escritores, que têm material descrito, né? Muito mais simples nesse sentido, né? De tratar com esses povos, de fazer esse processo, do que propriamente com os povos ágrafos, onde você vai meio que fazendo um trabalho quase de investigador, né? Exato. É o que o Carlo Ginzburg chama de paradigma indiciário, né? Que o historiador vai buscando detalhes, né? Elementos aí que vão auxiliando nesse processo de reconstituição da história, né? Bom, o senhor trouxe alguns exemplos, né? Alguns exemplares do acervo que o senhor e outras pessoas, de repente, foram construindo ao longo desses anos, né? O que o senhor pode nos contar sobre esses artefatos? Muito bem. Primeiramente, a arqueologia ela não se constrói sozinha. É um conjunto de pessoas. Como nós vivemos em comunidade, assim também este acesso nos possibilita as conversas. Então, a muitas mãos nós construímos os acervos. E nós temos hoje exemplares únicos aqui no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, digno de qualquer museu mundial. Por exemplo, uma mão de pilão, tal qual essa, produziu por centenas de anos alimentos a qual eles eram mascados, né? Eles batiam sobre os alimentos, às vezes para moer os grãos, às vezes para quebrar um osso, às vezes para triturar um alimento para talvez um indígena mais idoso, alguma coisa assim parecida, para ver como eles eram perfeitamente adaptados aos ambientes. Por exemplo, essa mão de pilão, achada aqui no Alto Vale do Itajaí, toda ela é catalogada com local, data, a pessoa que fez a doação, tudo para que nós possamos reconstituir a história. O senhor falou antes da investigação, e a investigação realmente ela vai unindo os pontos para nós reconstituirmos um fato passado. E assim a arqueologia ela traz. Por exemplo, de um simples chifre de veado, era um instrumento que os nossos índios, eles faziam, nossos povos originários, eles conseguiam fazer a manufatura, forjavam as pedras, lapidavam os machados, e desta maneira isso facilitava em muito a vida deles. Com o mesmo instrumento, eles conseguiam costurar o couro, porque eles não usavam só instrumentos de pedra, era bambu, taquara, eram as fibras, né? Eles se alimentavam muito do pinhão, do qual eles traziam também, faziam também o pão de índio. O pão de índio é um assunto que é muito pouco conversado na nossa região, que era nada mais que tubérculos amassados e guardados, enterrados, para que nos momentos difíceis, nos momentos de perseguição, eles tivessem um alimento. Tão pouco conhecido também é a guarda do pinhão. A guarda do pinhão, ele era pré-cozido, guardado dentro de cestos, submerso em água, para que nos momentos de escassez servisse de alimento. Então, esses instrumentos líticos, eles transcrevem para nós a história passada, eles relatam e nós conseguimos reconstruir todos os fatos, as aldeias,
a alimentação, os modos de caça, os modos de defesa. Por quê? Porque os nossos antepassados, esses antepassados, os povos originários, eles praticavam a guerra. A guerra para a manutenção do território e também para a miscigenação do sangue. O que era a miscigenação do sangue? Eles traziam as crianças e as mulheres, os outros eram dizimados, e misturavam o sangue, para que o sangue ficasse forte das tribos. Isso aconteceu em Santa Catarina. Isso também é registrado nos livros relatados, porque hoje nós temos o nosso povo originário, Xokleng, aqui. Mas no passado, nós tínhamos os outros povos que vieram antes deles, do tronco G. A nossa história no Alto Vale do Itajaí inacreditavelmente, ela começa há 9.430 anos. Nós temos o registro na Gruta do Tigre, datado pelo carbono 14. E isso é uma das datas mais antigas de Santa Catarina. Por que isso? Porque ali existe uma grande gruta, que caberia, talvez, 400 a 500 indivíduos. Sob um platô é uma chapada. Naquela chapada do lado de cima, que é a Serra do Maracujá, em Laurentino e Rio do Oeste, que antigamente não existia limites. Existiam locais de caça e coleta. Essa divisão política, social, geográfica, fomos nós que implantamos. Porém, eles usavam, realmente estavam estabelecidos nos locais mais propícios à defesa, à caça, à coleta e o plantio. Então, voltando, sobre o platô da Gruta do Tigre, eles praticavam agricultura e nós achamos dezenas de sítios arqueológicos, que são as manchas pretas. O nosso povo simples, eles dizem, ali que se encontra a pedra-raio, naquela mancha preta, tem que jogar no rio aquela pedra-raio, porque ela atrai o raio, a tempestade. Não, lê do engano. Ali, por centenas de anos, eram as aldeias, os pontos de observação para proteção. Então, nós realmente vemos que os nossos povos originários, eles estavam adaptados ao meio ambiente e utilizavam, nós temos catalogados naquela valada entre Laurentino e Rio do Oeste, 8 grutas que eram totalmente habitadas pelos povos originários. E é muito incrível. O ambiente em si, a paisagem em si, ela propiciou. Então, por ali, por isso que nós achamos grandes acervos arqueológicos ali. Num só sítio arqueológico, nós achamos 70 objetos líticos, inclusive cacos de cerâmica, que a cerâmica Xokleng, ela é difícil de ficar, porque a argila, o couro, as taquara, as fibras, elas se decompõem. E por isso nós não podemos reconstruir a história. Porém, a história lítica, pela história lítica, nós estamos tentando, porque eu e você que me escuta agora também, você também pode reconstruir a história, porque a história está no teu quintal. A história está na praça, a história está ali na lavoura, a história está naquela gruta. Basta o historiador ter o ímpeto de ir até o local e resgatar essa história. É um trabalho bastante relevante e que gera toda uma concepção, uma questão de consciência histórica, né? Que também as pessoas, por vezes, não se sentem parte do processo histórico, né? Elas pensam que a história é a história dos grandes líderes, dos grandes acontecimentos, geralmente centrados na Europa e nos Estados Unidos, né, no norte global, e elas não conseguem perceber que a sua própria vida é um processo histórico, né? E, enfim, então, esse trabalho ele acaba também contribuindo para o desenvolvimento dessa consciência histórica, né? E falando de consciência histórica e de historiografia indígena, né, qual é a relevância de reconhecer essa história dos povos originários, dos povos indígenas? Ótima pergunta. Nós temos, dias atrás, foi-me possível visitar as aldeias, né, os centros onde que vivem
os nossos povos originários aqui na cidade de José Boatê. É interessante porque lá tem a escola e eles ensinam a língua Xokleng, essa língua originária, para que seja mantida essa tradição. E desta forma, como a tradição foi mantida através da língua, nós também vamos manter viva essa história dos povos originários através da arqueologia. Então, é muito importante esse trabalho que nós fazemos, nós historiadores, enquanto que também sujeitos críticos da sociedade, nós temos o dever de guardar, resguardar e manter para gerações futuras essa linda história desses povos originários. O senhor gostaria de adicionar mais alguma informação, fazer mais algum comentário? É interessante, muito bom. Quando nós buscamos as informações sobre como eles, os povos originários, caminhavam, tinham esse senso de direção, pois nós não tínhamos estradas, mas nós tínhamos aqui os caminhos que guiavam do Vale do Itajaí até o litoral, do leste para o oeste para o norte. Por aqui também passavam as ruas secundárias do caminho Peaberu, porque daqui caminhavam até a Estrada Geral, que começa em Barra Velha, Joinville e vai até os Andes. E é muito interessante que nós estamos interligados com essa história. Quando chegaram os primeiros colonizadores, vou colocar assim entre aspas, né? Que nós não fomos colonizadores, nós viemos também nos apropriar dessas terras, o último reduto indígena de Santa Catarina, original, foi o Alto Vale. Já tinha sido colonizado, entre aspas, o oeste, o sul, o litoral. O Alto Vale foi o último reduto, eles lutaram até a última força que eles tiveram e não puderam combater a pólvora. Por isso, um termo ignorante, se diz foram amansados. Não foram amansados. Eles fizeram o contato. Foi esse povo indígena, o povo originário, que se aproximou do Eduardo Harman para fazer esse contato, porque eles já não aguentavam mais, não sobreviveriam mais à pólvora. Estavam sendo dizimados pelas doenças que nós, os homens europeus, trouxemos. Né? Não foram dizimados a facão, tantos. Porém, foram dizimados pelas gripes, pela varíola, pelo sarampo, que eram desconhecidos deles. A nossa floresta não tinha essas doenças, foram eles que trouxeram. Então, o Alto Vale do Itajaí, nós temos realmente uma grande dádiva de ter esses povos aqui próximo de nós. Eles têm uma história maravilhosa e eles estão preservando agora através da língua, nas suas escolas, formando professores, doutores em educação indígena. E isso nós temos certeza que para o nosso povo e para as gerações futuras vai ser um grande diferencial. Parabéns, então, para todos esses que se interessaram pela história indígena do Alto Vale do Itajaí. Foi muito legal a nossa conversa durante esse curto período de tempo, né, para tanto conhecimento, né, milhões de anos de história. Nossa conversa foi muito legal, muito produtiva, né? Esse longo período histórico é um curto período de tempo para falar de tanta história, né? E para você que nos acompanha, fique atento aos próximos episódios do Abstract, né? Curte, compartilha esse episódio e até a próxima.